Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar de uma história do mundo em 12 mapas, do Jerry Broughton. Eu recebi esse livro da editora Zahar e tem uma história bem engraçada, porque na realidade eu já tinha visto esse livro em inglês e já tinha quase comprado ele várias vezes, mas por algum motivo eu sempre acabava deixando de comprar. E quando eu vi que eles iam lançar eu fiquei muito feliz, assim, foi bem legal. E bom, o que é esse livro? Esse cara vai pegar 12 mapas e vai contar pra gente o contexto desse mapa. Então, como ele foi feito, por que ele foi feito, quando ele foi feito. Ele vai contextualizar esse mapa tanto historicamente, então vai contar o que estava acontecendo no mundo e principalmente no lugar em que esse mapa foi feito, né? Naquele momento. E tecnicamente, assim, o que se via da cartografia naquele momento, o que se tinha de ferramentas disponíveis e esse tipo de coisa. Mas interessante dessa contextualização é que você compreende bem aonde aquele mapa está situado, né? Assim, o que está acontecendo naquele mundo, porque no fundo o que ele mostra pra gente é que esses mapas têm muito do seu tempo, né? Do Zeitgeist, do seu tempo e que eles dizem muito sobre a ideologia dominante naquela época e sobre a maneira com que se via o resto do mundo naquela época. Então é bem interessante porque ele vai primeiro contextualizar, ele vai apresentar as ideias que aquele mapa trazem e depois ele vai de certa forma interpretar isso. Então é bem interessante como ele mostra esses 12 momentos pra gente. Bom, isso vai desde das primeiras ideias de mapa até o Google Maps, então é uma faixa de tempo bastante abrangente. Bom, ele fala sobre muita coisa no livro, mas teve três partes que me interessaram mais. Bom, a primeira delas foi a parte das grandes navegações. É o capítulo que mais envolve o Brasil. E ele acaba contando muitas coisas históricas que eu não sabia sobre esse período. Foi bem interessante. E sobre as viagens feitas. E sobre também como a criação de alguns mapas e dessa noção de que o mundo dava a volta fez com que novas coisas e novos tipos de viagem tivessem acontecido naquela época, então achei bem legal. Bom, uma outra discussão que me interessou muito foi a questão das projeções. Então, quando você já tinha uma tecnologia mais avançada, começou-se a pesquisar a questão de como transformar essa representação do mundo, que é redondo, em um plano. É impossível você fazer isso com precisão completa, mas os cartógrafos começaram a fazer projeções que tentavam mostrar da maneira mais real possível isso. E também tem muito uma questão política, digamos assim, de qual adotar, que é bem interessante. Então essa discussão é bem legal, né? A gente acabou adotando a de Mercator, que tem o hemisfério norte em cima, o hemisfério sul embaixo, aquela que daí é assim e meio arredondadinha. Acho que é isso. Por favor, se tiver alguém da área e eu estiver falando besteira, me corrija. E uma outra discussão que eu achei interessante é o capítulo sobre o Google Maps, em que ele vai comentar como essa nova, né, o Google Maps e o Google Earth, como que essas novas tecnologias também mudam um pouco a maneira com que a gente vai usar e ver os mapas. Bom, a pesquisa que ele fez é muito abrangente e isso é legal porque enriquece muito os capítulos. Então, por exemplo, um dos capítulos começa com a história da compra de um mapa por muito, muito, muito dinheiro e é um mapa que usou pela primeira vez o termo América para se referir ao continente novo. E é bem interessante porque o Senado ou o Congresso americano, agora não me lembro muito bem, comprou esse mapa por muito dinheiro. Porque esse mapa se tornou uma relíquia histórica, né? E daí ele vai partir dessa história para depois contar pra gente por que ele é essa relíquia, como que era na época, por que a adoção desse nome e quem foi esse cartógrafo. É um cartógrafo super importante pra época, então bem legal. Esse tipo de montagem que ele faz com essas histórias deixa o livro muito mais interessante. Bom, gente, eu vou mostrar agora o livro pra vocês por dentro, porque ele tá bem legal, a edição tá bem bonita e daí vocês podem ver um pouquinho mais. Bom, gente, então aqui tá o livro, eu acho essa capa muito legal. Eu queria mostrar pra vocês a parte do sumário, pra quem quiser saber certinho o que tem nele. Mas o que eu queria mostrar, então, aqui tem, né, a parte do texto,
Mas existem 2 cadernos de ilustração que são coloridos no meio. Então tem tipo esse aqui, um aqui. Com todos os mapas que ele menciona. Então é muito legal porque dá pra, né, enquanto ele fala, você vai indo ali ver o mapa e tal, e os aspectos que ele fala, né, os detalhes, e, enfim. Isso ajuda muito a gente a entender algumas características que ele está apontando. E os mapas vão ficando com o tempo com a carinha que a gente conhece hoje, né? No começo, na realidade, eles são bastante diferentes e a função deles também é um pouco diferente. Então, é bem curioso. Aqui uma projeção que foi muito usada durante um tempo também. E é isso, gente. O livro tá bem bonito, essa edição. Enfim, gente, aqui fica a indicação desse livro. Ele é um livro que com certeza vai ser mais fácil para geógrafos e cartógrafos, enfim, pessoas dessa área. Mas que pode ser lido tranquilamente por qualquer pessoa que se interesse por história, por mapas, enfim. Ele é um livro gordinho, é um livro um pouco denso, eu demorei um pouquinho de tempo para ler, mas eu fui lendo assim, para não cansar dele, eu fui lendo de capítulo em capítulo e lendo outras coisas junto. É um livro muito legal, assim, eu acho que da maneira com que o autor escolheu para abordar fez toda a diferença, deixou a história muito mais interessante. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem já leu, me diz o que vocês acharam. Que se você quiser saber alguma coisa do livro que eu não tenha falado, é só me perguntar ali nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.